Aleluia! Vamos nos assentar. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Como hoje é o Dia das Mães, vamos falar sobre mães, né? Mãe, eu estava vendo que o comércio, a data que o comércio mais fatura é o Natal. E considerando que no Natal as pessoas recebem 13º, né? Tem já vamos dizer assim, um incentivo financeiro. A segunda data que o comércio mais fatura é o Dia das Mães. Olha só, as mães têm poder para movimentar o comércio, para aquecer a economia. Olha só que bênção! Isso é bom, né? A gente gosta de receber um presentinho também, né? Um chamego, né? Muito bom. Então vamos falar um pouquinho sobre mãe. Uma palavra tão pequena, mas cheia de significativos, né? Mãe é um lugar, mãe é uma função, mãe é um título, mãe é uma palavra bendita. Mãe, ser mãe, é um privilégio dado por Deus. Mãe é um berço de gerações. Eu amo essa definição. Mãe é um berço de gerações. Mulher, você é um berço de gerações. Amém? Por isso que eu declarei aqui, a sua semente é bendita nessa terra. Amém? E quais são as funções da mãe? A mãe gera, a mãe acolhe, a mãe nutre, a mãe protege, a mãe forma, a mãe ensina. E, claro, a mãe ama. Em todo tempo, a mãe ama. E eu gostaria de destacar aqui um aspecto da mãe. A mãe ensina. A mãe ensina. Com certeza aqui, se eu perguntar, você já aprendeu algo com a sua mãe? Todos aqui vão falar, eu aprendi algo com a minha mãe. Eu não aprendi só uma coisa, não. Eu aprendi várias coisas, não é verdade? Porque a mãe, ela compartilha ensinamentos religiosos, ela compartilha ensinamentos morais, intelectuais, éticos. A mãe compartilha ensinamentos de boas maneiras, de como se comportar, né? Como se vestir. E assim as mães nos ensinam. Então todos aqui podem dizer, eu aprendi algo com a minha mãe. E nessa noite, eu não quero compartilhar uma palavra apenas para as mães. Porque aqui temos homens. Então nós todos somos filhos. Todos vieram de uma mãe. Todos têm uma mãe. Talvez a sua mãe não esteja mais aqui, já está lá com Jesus na glória. Mas você tem uma mãe. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu estava estudando algumas mães da Bíblia. Eu comecei a pesquisar algumas mães, algumas características. E foi um momento muito gostoso. Mas aí eu selecionei algumas, porque a gente não tem tempo para compartilhar tudo, né? Mas selecionei algumas e quero compartilhar com vocês, então, algumas lições. Então, o título da mensagem é Aprendendo com as Mães da Bíblia. Porque nós já aprendemos com as nossas mães aqui da terra. E a palavra de Deus diz que tudo que está escrito na Bíblia está escrito com um propósito de nos ensinar, não é verdade? Está escrito isso lá em Romanos. Então vamos ler algumas mães e vamos tirar algumas lições para a nossa vida nessa noite. Amém? Vocês podem me acompanhar então em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 ao 15. Nós vamos falar a primeira mãe nessa noite que eu quero compartilhar com vocês é a Sara. Sara. Gênesis 18, do 9 ao 15, diz assim:
onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Amém? Vocês conhecem a história de Sara e de Abraão. Nós lemos aqui o capítulo 18. No capítulo 15, Deus deu a promessa a Abraão de uma descendência numerosa. Talvez você pense, do 15 para o 18, são poucos capítulos. Mas do 15 para o 18, passaram-se alguns anos. E eles já envelheceram nesse período. E por isso que Sara riu ao ouvir a reiteração da promessa. Porque o Senhor já havia prometido uma descendência numerosa para Abraão. Mas ao ouvir a promessa, a reiteração da promessa, ela riu. Ela riu não da capacidade de Deus. Ela riu da sua própria capacidade de gerar filho. Porque afinal ela já estava idosa. O corpo dela já tinha passado da época de gerar, de conceber filhos. Tanto o corpo dela quanto o do seu marido. Por isso Sara riu. Mas Deus foi bondoso com Sara. Em Gênesis 21 tem o relato do nascimento de Isaac. Então, o que nós podemos aprender com Sara nessa noite? Nós podemos aprender duas coisas. O próprio Deus perguntou: existe alguma coisa impossível para o Senhor? O que aprendemos em primeiro lugar? Existe alguma coisa impossível para o Senhor, igreja? Não podemos limitar o poder de Deus. Não podemos limitar o poder de Deus. O Senhor pergunta: existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Então, querido, eu quero declarar na sua vida: não há impossíveis na sua vida. Não há impossíveis na sua vida. Não importa o que seja. Eu estou declarando aqui a palavra do Senhor. Não existe impossível para o Senhor, porque operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? A segunda lição que aprendemos com Sara: não importa quanto tempo tenha se passado desde que você recebeu a promessa. Deus é fiel, a promessa vai se cumprir. Não importa quanto tempo tenha se passado, nesse intervalo de 3, 4 capítulos, passaram-se muitos anos. O corpo de Sara envelheceu, o corpo de Abraão envelheceu, mas como não há impossível para Deus, a promessa se cumpriu. Nasceu Isaac e encheu eles de alegria. A promessa do Senhor vai se cumprir. Não importa quanto tempo tenha se passado, não importa se até mesmo você já chegou a duvidar, se você já esqueceu, afinal foi quanto tempo atrás, não importa, vai se cumprir a promessa do Senhor na sua vida. Amém? Amém? Vamos ler então Salmo 92, do verso 12 ao 15. Os justos florescerão como a palmeira,
crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e não há injustiça. Amém? Mesmo na velhice você vai dar fruto. Receba, essa é a palavra do Senhor, essa é a promessa do Senhor. Não importa em que fase você está, mesmo na velhice você vai gerar frutos no seu relacionamento, fruto no casamento, fruto de relacionamento com seu filho, com seu neto, fruto no seu ministério, frutos. Você vai ganhar pessoas para Jesus ainda. Você vai ganhar pessoas para Jesus ainda. Em nome de Jesus Cristo, você está ligado na videira. Você permanecerá viçoso e verdejante. Não importa a sua idade. Amém, igreja? Amém? Aleluia. Temos muito mais o que aprender com Sara, mas eu destaquei esses 2 pontos. E agora quero ir para uma próxima mãe. Para quem está anotando, agora nós vamos ver sobre Raquel. Raquel significa ovelha. Raquel era pastora de ovelha. A primeira pastora de ovelha registrada na Bíblia foi Raquel. Ela cuidava das ovelhas de seu pai. Isso quer dizer que Raquel era auxiliadora, diligente e dedicada. Raquel era a esposa amada de Jacó. Jacó viu Raquel e se apaixonou. Foi amor à primeira vista. Hoje de manhã eu até confessei algo para a igreja de manhã, vou confessar à noite também. Foi o que aconteceu com o Eduardo. Ele me viu pela primeira vez e se apaixonou. Ó, ele não está aqui, mas meu sogro está aqui, ó, pode confirmar. Eduardo viu e se apaixonou, falou, é essa. Aí, ó, mesma coisa. Foi amor à primeira vista. Com uma diferença, né? Jacó se apaixonou por Raquel, que foi lá e ofereceu, vou trabalhar 7 anos. E trabalhou. Foi o dote, foi o preço pago pelo dote, para poder se casar com Raquel. E ele trabalhou. E na noite do casamento, tão esperado, na noite de núpcias, o seu sogro fez uma arquitetação ali. E ao invés de dar Raquel, ele deu Lia, a sua outra filha, a irmã de Raquel, como esposa. Enganou Jacó. Jacó foi enganado. Mas ele amava tanto Raquel, que ele falou assim, vou trabalhar mais 7 anos para poder ficar com Raquel. Aí ele já recebeu. A diferença foi que primeiro ele trabalhou 7 anos e recebeu Lia, e na sequência recebeu Raquel por mais 7 anos de trabalho. Então, mesmo com toda essa declaração de amor, um homem capaz de trabalhar 14 anos para poder ficar com a sua amada, mesmo com toda essa declaração de amor, Raquel sofria. Raquel era infeliz. Raquel sofria porque ela era estéril. Ela queria filhos. E ali começou então uma rivalidade entre Raquel e sua irmã Lia, que fora dada também como esposa. Lia gerava filhos e Raquel não. Então começou ali uma rivalidade entre as irmãs. Vamos ler então Gênesis capítulo 30, desculpa. Gênesis 30, o verso 1 e 2. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Essa frase de Raquel, dá-me filhos, senão eu morrerei,
Essa frase revela o tamanho desejo de Raquel de gerar filhos. Revela que ela desejava muito. Era um desejo ardente de Raquel de gerar filhos, de ter filhos. E ela foi e falou isso para o esposo dela: dá-me filhos ou então eu morrerei. Mas Jacó não tinha esse poder. Jacó falou para ela: por acaso estou no lugar de Deus? Porque afinal, estava tudo certo com Jacó. Porque Lia estava gerando filhos. Então o problema não era com Jacó. A dificuldade estava ali em Raquel. E Raquel, então, ela estava pedindo para a pessoa errada. Então aqui nós temos uma lição a aprender com Raquel. A quem nós devemos pedir? A quem nós vamos apresentar os desejos do nosso coração? Raquel desejava muito ter filho. Ela tinha esse desejo ardente que ela falou: dá-me filhos ou então eu morrerei. Mas ela pediu para a pessoa errada. Jacó não tinha poder para isso. Se você estudar a Bíblia, você vai ver, eu acredito que todos já sabem, né? Então vou refazer. Você sabe, você já leu a Bíblia, que Raquel não fora ensinada nos ensinamentos de Deus. Raquel foi ensinada em meio a ídolos, ela foi criada em meio aos ídolos. É isso que ela tinha recebido na casa dela. E é a isso que ela vinha recorrendo. Você deve se lembrar de uma passagem que ela fez uma negociação ali. Ela, vamos dizer assim, vendeu uma noite do marido dela para ir lá com Lia, em troca das mandrágoras. Porque ela achava que aquelas mandrágoras diziam que tinha poder para gerar de fertilidades e tudo mais. Ela estava depositando a esperança dela no lugar errado. Primeiro ela foi buscar o homem, depois ela depositou ali naquelas mandrágoras, nas simpatias, sei lá o quê. Ela estava indo no lugar errado. E quantas vezes nós colocamos a nossa esperança no lugar errado? Talvez nós não temos mais um ídolo, mas a gente coloca a nossa esperança como é que hoje em dia fala? Network, né? Na rede de relacionamentos. Porque eu tenho uma boa rede de relacionamentos e aí portas vão se abrir. Você coloca a esperança no seu diploma, porque afinal eu tenho muitos diplomas. Talvez a gente coloque a nossa esperança no lugar errado. Mas um dia Raquel entendeu. Um dia Raquel se rendeu ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E ela orou a esse Deus. E vamos ler lá em Gênesis 30, do 22 ao 24. Gênesis 30, o verso 22 diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente outro filho. Nós acabamos de ler. Deus lembrou-se de Raquel e ouviu o seu clamor. Então Raquel entendeu que ela deveria clamar ao Deus vivo, a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que se apresentou ali para Abraão e disse: existe alguma coisa impossível para Deus? A esse Deus Raquel buscou, a esse Deus Raquel clamou e ela foi ouvida. Deus ouviu o clamor dela. Queridos, há momentos na vida em que nós ficamos sem forças. Há momentos na vida em que o nosso corpo parece atados a cadeias de angústia e de dor. E que você quer falar, mas parece que a sua voz não consegue sair da sua boca. Você não tem força nem para falar. Sabe o que é isso?
é o clamor. Era assim que Raquel se encontrava. Ela clamou ao Senhor. Ela já estava cansada de procurar em outros lugares, mas ela clamou ao Senhor. Clamar, queridos, clamar é gritar por socorro. Clamar é gritar por socorro, é dizer: Deus me socorre, Deus me ajude. Clamar é um ato de humildade e de confiança. Humildade porque você reconhece: Deus, eu cheguei até aqui. Até aqui eu cheguei. Mas eu quero chegar lá e eu não consigo. Eu não tenho mais forças. O meu braço não alcança. Eu reconheço. Mas eu confio, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por isso eu estou clamando ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Eu estou clamando a esse Deus que diz: porventura, existe alguma coisa impossível? Você crê, você confia que Ele pode todas as coisas. Então, queridos, aprendamos com Raquel, em meio à dor, em meio à circunstância, em meio à situação adversa da sua vida, junte a pouca força que lhe resta e clame ao Senhor. Talvez você não vai conseguir elevar a sua voz assim como eu estou fazendo agora, mas o Senhor te ouve. Junte a sua força, abre a sua boca e clame a Ele. Reconheça: eu não posso, mas Tu podes. Eu não posso, mas Tu podes, Senhor Deus. Venha em meu socorro, venha em meu socorro. O Senhor te ouve. O Senhor te ouve. Salmo 18, verso 6. Salmo 18, verso 6 diz assim: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Queridos, o salmista clamou ao Senhor na certeza de que Ele seria ouvido, e Ele foi. Então eu digo a você: você pode clamar, você pode abrir a sua boca e gritar por socorro, porque o Senhor te ouve. O Senhor te ouve. Jeremias 29, do 12 ao 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia! Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia! Clame ao Senhor, igreja. Clame ao Senhor na certeza de que Ele ouve, na certeza de que Ele virá em teu socorro. Amém? Amém. Vamos para mais uma mãe. Já vimos então Sara, Raquel, e agora vamos para a última, Ana. Ana, que significa cheia de graça, graciosa. Esse é o significado de Ana. A história de Ana está relatada em 1 Samuel, no capítulo 1. Ana era casada com Eucana. E Eucana, além de Ana, ele tinha outra esposa, de nome Penina. Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos. Anualmente, Eucana e toda a sua família subiam até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ana suportava afrontas, suportava provocações da sua rival que queria irritá-la. Mas Ana estava lá, perseverando. Ana sofreu com a esterilidade. Ela era humilhada por Penina. Mas ano após ano, ela ia juntamente com o seu marido adorar ao Senhor. Aqui nós temos a nossa primeira lição. Ana, que nós vamos aprender com Ana. Ana não permitiu
que as afrontas, que as humilhações, diz a Bíblia, a sua rival queria irritá-la. Ana não permitiu que as provocações a impedissem de adorar ao Deus vivo. A Bíblia diz que todos os anos ela ia juntamente com o seu esposo até Siló oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, igreja, não permita que as circunstâncias adversas te impeçam de vir cultuar ao Senhor. Não permita que a circunstância adversa te impeça de participar da reunião de grupo familiar. Não permita que as dificuldades do dia a dia te impeçam de ter o seu tempo de leitura bíblica, de meditação da palavra. Não permita que o corre-corre, que a agenda, sei lá o que, te impeça de ter um tempo de oração com Deus. Vamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, nós geramos desculpas para não vir à casa do Senhor. Muitas vezes nós falamos desculpas e não tiramos um tempo para ler a Bíblia. Você fica no Instagram, mas você não fica 10 minutos com a Bíblia na mão. Você fica respondendo o WhatsApp, mas você não tem um canal de comunicação direto com Deus. Queridos, priorize o seu tempo de meditação, de leitura bíblica, de louvor. Não deixe de congregar, não deixe de congregar, não permita. Ana era humilhada, Ana sofria afrontas, Ana era com dor. Imagina subindo, viajando, estava lá a caminho de Siló. Penina com seus filhos, Eucana e Ana sozinha. Mas ela perseverou. Ano após ano, a Bíblia diz que ela estava indo louvar ao Senhor. Então vamos aprender com Ana. Não vamos permitir que as circunstâncias adversas nos impeçam de louvar, de exaltar o nosso Deus, de se relacionar com o nosso Pai. Amém? Amém? E teve um ano que Ana, dentre tantos, um ano ela foi até Siló com o seu marido. Chegou lá, Ana estava ali no templo com a sua alma amargurada. A Bíblia diz que ela chorou muito. Ela chorou muito. E ela orou ao Senhor. E ali ela foi mal interpretada. Porque o sacerdote Eli viu Ana e achou que ela estivesse embriagada. Porque Ana estava orando silenciosamente. Os lábios dela se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então vamos ler 1 Samuel capítulo 1, do verso 14 ao 17. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém? Amém? No verso 15 diz assim: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Queridos, derrame suas lágrimas, derrame sua alma diante do Senhor. E não vai para a internet desabafar. Você não tem que ficar publicando lá os seus desabafos. Você tem que apresentar no lugar certo.
É diante do Senhor que você vai derramar a sua alma. É diante do Senhor que você vai abrir o seu coração, que você vai chorar, que você vai dizer: eu estou angustiada, eu estou triste, sim, mas você vai fazer isso diante do Senhor. Você tem liberdade para fazer isso. Amém? Aprendemos com Ana que não podemos permitir que as circunstâncias nos impeçam de vir adorar a Deus. Aprendemos também que podemos e devemos buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Está angustiado? Você está triste? Coloque os seus sentimentos diante do Senhor. Apresente ao Senhor tudo aquilo que você está sentindo. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Amém? Amém? Outro aprendizado: perseverar em oração. Ana era uma mulher que orava. Ela derramou a sua alma, ela derramou as suas angústias diante do Senhor. Ao fazermos isso, nós iremos para um nível mais íntimo, para um relacionamento mais profundo com o nosso Pai Celestial. Não vamos ficar no raso, queremos ir para águas profundas. Então se abra para esse relacionamento com Deus. Salmo 51:17 diz assim: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Um coração humilde e arrependido, o Senhor não rejeita. Um coração humilde, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Igreja, apresente-se diante do Senhor com o coração quebrantado, com o coração humilde. Você tem liberdade para isso. Aqui nós estamos aprendendo com Ana. Ana fez isso. Ana se rasgou a sua alma diante do Senhor. Ela derramou ali as suas lágrimas. Ela expôs a sua dor, a sua angústia. E o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração de Ana. Ana teve a sua oração atendida. Ana gerou Samuel. Ele foi profeta, ele foi juiz em Israel. Mas a história não acabou aí não. Porque além de Samuel, Ana gerou mais 3 filhos e 2 filhas. Querido, a bênção é completa. A bênção é completa para a sua vida. Você está pedindo Samuel, o Senhor te dá Samuel. E o Senhor acrescenta mais 3 filhos e mais 2 filhas. O Senhor acrescenta. O que é que você tem? Peça ao Senhor. Qual é o seu milagre? Qual é o impossível para o Senhor? O Senhor dará, e não somente isso. Porque a bênção do Senhor, ela acrescenta, ela acrescenta, ela acrescenta, ela acrescenta e não traz dor alguma. Amém? Amém? Aleluia! E eu já estou acabando. Eu falei que nessa noite eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos, algumas lições para a gente aprender com as mães da Bíblia. Compartilhei o que o Senhor ministrou ao meu coração, mas eu quero incentivar você. Continue a leitura bíblica. O Senhor vai ministrar muito mais coisas ao seu coração. Amém? Falei que mãe ensina. E eu sou mãe e professora. Então, quis ensinar para vocês, né? Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos fazer uma revisão então, hein? Professora faz revisão. Vamos revisar. O título da mensagem, então, aprendendo com as mães da Bíblia. Vimos sobre Sara. A primeira mãe que nós vimos aqui foi Sara. Com Sara, nós aprendemos o quê? Aprendemos que não importa quanto tempo tenha se passado desde que você recebeu a promessa vai se cumprir. Aprendemos com Sara que não devemos limitar o poder de Deus, porque porventura há algo impossível, porventura há algo difícil demais para Deus?
Não há impossíveis para Deus. Então nós aprendemos com Sara a não limitar o poder de Deus. Aprendemos com Sara que mesmo na velhice nós vamos gerar frutos. Amém? Amém? E depois nós vimos sobre Raquel. O que nós aprendemos com Raquel? Aprendemos que devemos ir à fonte correta. Aprendemos que devemos pedir a pessoa certa, que é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus único e verdadeiro. Aprendemos com Raquel que há momentos na vida que nós não temos força e por isso nós vamos clamar. Aprendemos com Raquel que quando nós clamamos, o Senhor ouve o nosso clamor e vem ao nosso socorro. Amém? E depois vimos Ana. Aprendemos com Ana a derramar a nossa alma, a nossa angústia diante do Senhor. Aprendemos com Ana que nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Aprendemos com Ana que nós não permitiremos que circunstâncias contrárias, que circunstâncias adversas vão nos impedir de nos relacionar com o Senhor. As circunstâncias não vão nos impedir de vir à casa do Senhor. Amém? Amém? Aprendemos com Ana a perseverar em oração. Ano após ano, Ana ia até Siló e buscava ao Deus vivo. Vamos perseverar em oração, igreja. Vamos perseverar em oração, igreja. Amém? E para finalizar, eu quero deixar 3 frases. Duas delas são do Leonardo em Ravenhill e eu tirei do seu livro Porque Tardas o Pleno Avivamento. Ele diz assim: a única força diante da qual Deus se rende é a oração. A única força diante da qual Deus se rende é a oração. Queridos, esse é o ano da oração. Que é incentivo maior do que você estreitar o seu relacionamento com Deus, do que você ter mais motivação. Eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais à oração. Não tem outro incentivo maior. Agora é com você, igreja. Busque isso, busque, priorize o seu relacionamento com Deus. Amém? A segunda frase: a dúvida retarda a ação da fé, até mesmo a destrói. Mas a fé também destrói a dúvida. Aleluia! A dúvida pode retardar o cumprimento da promessa. A dúvida pode acabar com a fé, queridos. Mas o contrário também é verdadeiro. A fé acaba com a dúvida. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos fortalecer a nossa fé e vamos acabar com a dúvida. Não permite que a dúvida cresça no seu coração. Não permita que a dúvida fique rondando os seus pensamentos. Você precisa se encher da palavra. Você precisa fortalecer a sua fé, porque a fé acaba com a dúvida. Amém? Amém? E a terceira e última frase são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no livro de Marcos, capítulo 9, o verso 23. Ele diz assim: tudo é possível àquele que crê. Aleluia! Tudo é possível àquele que crê. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou te lembrando que o próprio Jesus Cristo nos disse. Está registrado aqui na Bíblia. Tudo é possível àquele que crê. Nós acabamos de ler 3 histórias difíceis. 3 histórias com contextos impossíveis. Mas nós também lemos 3 milagres. Nós também lemos 3 manifestações do poder de Deus, igreja. Aleluia! Eu não sei qual é o seu impossível. Eu não sei. Mas eu sei o que Jesus diz. E Ele diz: tudo é possível ao que crê. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, igreja. Queridos, hoje é o Dia das Mães.
O que uma mãe faz? A mãe gera. A mãe tem poder de gerar vida. E esse poder, ele está disponível a nós. Porque o Senhor, com a sua palavra criadora, ele criou o universo. Gênesis 1 diz assim que a terra era sem forma e vazia, mas o Senhor abriu a boca e a palavra do Senhor criou o universo, tudo que existe através da palavra do Senhor. A palavra é criadora. E eu quero incentivar você agora. Nós estamos num culto profético, é dia das mães, é tempo de gerar vida, é tempo de gerar o seu milagre. Comece agora, abra a sua boca, comece a gerar o seu milagre, comece a gerar o seu milagre dentro de você. O poder de Deus, foi o poder de Deus que colocou ali Jesus Cristo no ventre de Maria. Ele gerou vida no ventre dela, não foi através de uma concepção humana, foi o Espírito Santo de Deus que gerou, foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo Espírito está aqui, então você tem esse poder. Comece agora, é um ambiente profético. Comece a gerar o seu milagre, comece a gerar como foi dito aqui. Tem nome, tem nome, tem nome. Comece a declarar. Vai se lembrando das promessas que o Senhor já te deu. Não importa quanto tempo se passou, a promessa vai se cumprir. Abra sua boca e declare. Abra sua boca e declare. Abençoa a sua descendência, abençoe os seus filhos, abençoa o seu casamento. Libera palavras de vida, decretos de vida, decretos de vida. Nós liberamos agora decretos de vida. Nós cancelamos todos os decretos enviados por Satanás. Nós quebramos agora, nós declaramos falidos os planos de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos palavras de vida, palavras de vida, palavras de vida, palavra de cura, palavras de salvação, libertação. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos o cumprimento de todas as grandes e preciosas promessas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, toda a nossa casa servirá ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: crê no Senhor teu Deus, tu e a tua casa será salva. Nós declaramos salvação sobre toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu declaro agora o impossível sendo realizado na vida do meu irmão e da minha irmã. Eu declaro agora o Senhor tocando nos corpos, tocando no físico, tocando na mente, nas emoções, indo agora buscar o perdido, agora, em nome de Jesus Cristo. Cadeias sendo quebradas, grilhões sendo quebrados em nome de Jesus Cristo. Vício, em nome de Jesus Cristo. Se você está orando por alguém que fuma, por alguém que bebe, eu declaro a libertação agora. Nessa noite você vai testemunhar a libertação em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos o poder de Deus sendo manifesto na vida do meu irmão e da minha irmã, na sua casa, na sua família, na sua parentela, na sua empresa, nos hospitais. Nós liberamos uma palavra de vida, abençoamos a nossa nação, ó Pai, abençoamos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós geramos vida, nós geramos o milagre e nós vamos viver o milagre, porque a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós cremos e veremos e testemunharemos da manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Amém. Glória a Deus. Antes de finalizar, eu gostaria de falar só mais uma coisa. Nós aqui falamos sobre o poder de Deus.
Nós aqui falamos sobre um Deus vivo, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós falamos aqui do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Ana Paula, o Deus da Andréia, o Deus da Rosana. Esse Deus, Ele está aqui, Ele está aqui. E eu quero dizer para você, se você ainda não confessou com seus lábios, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Se você aqui ainda não fez isso, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo que há um só Deus, se reconhecendo que você reconhece que existe um só Deus e esse Deus é o único e verdadeiro. A palavra de Deus diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se você ainda não fez essa oração, reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e se você deseja nessa noite falar: Senhor, eu reconheço, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Você pode dar um sinal com a sua mão. Existe alguém aqui em nosso meio que gostaria de fazer essa oração de entrega, de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Existe alguém aqui em nosso meio? Glória a Deus, todos já fizeram isso. Glória a Deus. Isso é motivo de grande alegria para nós. Então agora nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos celebrar ao Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. E após o cântico, vocês estão dispensados. Que a graça, o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Eu declaro uma semana próspera, eu declaro uma semana abençoada. E se você, mãe, se por acaso o seu dia ainda não foi especial, ele vai terminar de forma especial. Eu declaro, você será surpreendido ainda nessa noite, mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de vocês, meus irmãos, com a manifestação da presença de Deus, com a liberação das palavras proféticas. Nós vamos viver milagres. Amém? Amém, igreja? Vamos louvar ao Senhor.